Bom dia, jovens do Senhor. Que bom podermos estar juntos essa manhã para podermos aprender mais da palavra de Deus e crescermos então no conhecimento de Jesus. Jesus que cresceu não só em estatura, ele cresceu também em graça e cresceu em conhecimento. E que bom termos a oportunidade de participar dessa EBD. Eu quero estimular você, jovem, que tem algumas vezes estado cansado nesse momento, que você mande o cansaço embora em nome de Jesus e por nada perca este momento importante de crescimento para as nossas vidas. Então, vamos fazer da forma mais correta, que é invocar a presença de Deus, para que nós possamos compreender, para que Ele torne tudo de acordo com a vontade dele. Para além do que nós pensamos, do que nós desejamos, nós queremos que o Espírito de Deus venha trazer sobre nós a compreensão clara do seu ensinamento. Amém? Então vamos orar? Você aí que está sentado no sofá, se você ficou na cadeira, olha, você que acabou de tomar café, talvez alguém até nem tenha tomado café. Então, esse momento é o momento de falar com Deus, né? Vamos então colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir: Deus, em nome de Jesus, me faça compreender a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor, e reconhecemos a tua grandeza. Agradecemos ao Senhor por esse momento e reconhecemos que o Senhor está conosco. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que a tua mão poderosa visite cada lar, Senhor, cada casa, Senhor, dos que estão tendo a oportunidade nesse momento de ouvir e crescer no conhecimento das tuas escrituras. Senhor, no nome de Jesus, pedimos que cada mente, cada coração se torne cativo, Deus, à tua palavra nesse momento e que todo levante ou qualquer inquietação que possa de alguma forma surgir, nós a neutralizamos em nome de Jesus. Todo bloqueio, Senhor Deus, de compreensão, nós repreendemos mesmo e pedimos, Senhor, flua o Teu Espírito Santo e nos conduza a compreender mais da Tua palavra, para promover crescimento para a nossa juventude e glorificação ao Teu nome, pelo reconhecimento, Deus, de que o Senhor é o nosso Deus Criador, o Senhor é o nosso Deus sustentador. Pedimos a Tua bênção e que no nome de Jesus, Pai, esse seja um tempo onde nossas vidas sejam marcadas pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Pronto! E agora vamos sim começar a aula. E hoje nós temos um tema muito bacana, muito importante, que é entender um pouco mais sobre esse Deus que é criador de todas as coisas e Ele também é o sustentador de todas as coisas. Meus irmãos, quando a gente fala de Deus Criador, de cara vem logo na nossa mente a ideia do criacionismo e também, por outro lado, o evolucionismo. Mas Paul Washer, nesse livro, ele não traz essa abordagem para a gente fazer questionamentos, muito embora seja importante entender que é uma corrente opositora, né? Essa teoria do evolucionismo, ela se opõe ao criacionismo. O que então seria isso e que base seria essa? Desde o século XIX, meados do século XIX, há essa inquietação, até hoje isso perpassa, né, por anos, séculos, essa inquietação em relação a o que é criacionismo e o que é evolucionismo, o que é certo, o que é... Nós cremos na verdade das Escrituras Sagradas e não nos limitamos a um conhecimento meramente teórico. Esse entendimento que as pessoas têm do evolucionismo é de que o homem é resultado de um processo, esse processo evolutivo contínuo, sabe? A partir de formas primitivas, né, do homem e dos seres. Nós não cremos nisso, nós cremos que Deus formou o homem e Deus criou todas as coisas com a sua mão poderosa. E o que nós queremos enfatizar essa manhã é exatamente com base bíblica. Nós vamos ver na palavra de Deus que o Senhor é o Criador de todas as coisas e não somente Criador, Ele sustenta tudo em sua poderosa mão. Então, o que nós temos aqui para hoje, você pode acompanhar com a gente, Ele é o Criador, nós vamos ver
que Ele é o sustentador, nós vamos ver que Ele é dono de todas as coisas, vamos ver também os propósitos do Senhor e a resposta que o homem deve dar, e é a sugestão e muito plausível do autor, para que uma pessoa que reconhece que Ele é Criador e sustentador, certamente deve dar como resposta ao Senhor. Então vamos avançar nessa manhã no que nós entendemos Deus, o Criador. Criador. Ele é o que formou todas as coisas. Deus, Ele criou todas as coisas e a Bíblia deixa muito claro isso para a gente. Logo que você abrir a Bíblia e começar a fazer a leitura em Gênesis, você vai ter esse entendimento de cara. Joga um primeiro versículo da Bíblia, nós vemos essa verdade. Xavier, onde é que está na Bíblia isso? Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você for comigo no Salmo 135, no verso 6, mais uma vez essa ratificação. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Tudo que Ele quis fazer, Ele fez. E tudo que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é soberano. Amém? E nada do que Ele quer vai deixar de acontecer. Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Louvado seja Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra, e isso é uma verdade indubitável, com base na palavra de Deus. Vamos ver mais. Vamos ver agora verdades importantes, verdades fundamentais nas Escrituras Sagradas no tocante ao que nós estamos falando, que é o Deus Criador. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por Ele, por causa dEle. Deus, Ele desde a eternidade existiu. Deus não foi criado. Nós temos visto nas últimas aulas falando sobre um Deus que é autoexistente, né? Ele, para se sustentar, ele precisa somente do seu próprio poder e de mais nada. E nós vamos ver no decorrer dessa aula sobre isso. E mais importante do que isso, meus irmãos, nós temos como provar biblicamente, quando você estiver numa roda de amigos, quando você estiver batendo um papo com seus amigos, e eles vão pedir certeza e razão. Poxa, onde é que tem isso? Que base você tem para me dizer isso? Vamos para a palavra de Deus. E em João, no capítulo 1, no versículo 3, tem bem estampado para a gente. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aleluia! Você percebe claramente que uma das pessoas da Trindade fazem parte desse processo de construção, de criação. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aqui ele está falando especificamente do Senhor Jesus. João está dizendo que todas as coisas foram feitas através da ação poderosa do próprio Deus Criador. Ele que estava desde o começo, ele que fez parte do concílio para formar o mundo, né? Para formar o homem, para sentar e dizer assim, vamos estabelecer o que nós queremos para esse projeto redentor. Então, mais do que em João, nós temos também Colossenses, e eu quero que você sempre anote, registre aí com o seu bloquinho de notas ao lado da sua Bíblia, ou então risque em sua Bíblia. O que está escrito em Colossenses no capítulo de número 1, no versículo 17. Olha só, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então perceba que nós temos base sólida na palavra de Deus para testificar, para ratificar, para fundamentar o que nós estamos falando, que é o nosso Deus Criador e o nosso Deus sustentador. Amém? Mas vamos avançar. Deus o Criador. A crença de que Deus criou todos os seres nos céus e na terra deveria afetar radicalmente cada aspecto das nossas vidas. E aqui é proposto por Paul Washer alguns desses pontos que a gente vai trazer. Que pontos deveriam então ser tocados? Ele está querendo dizer para mim e para você que quando um homem ele compreende de fato quem é esse Deus poderoso, esse Deus soberano, esse Deus criador,
ele é levado a ter uma reação. E ele está dizendo aqui, logo de início, o que ele entende que deveriam ser, que aspectos deveriam ser transformados na vida de uma pessoa que tem esse entendimento. Ele fala, essa pessoa, ele deve nos levar, esse entendimento nos levar ao temor e reverência a Deus. Temor que é o princípio da sabedoria, temor que na base mais sólida e de forma bem objetiva que a gente costuma dizer no dia a dia, é levar Deus a sério, considerá-lo como de fato quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é o soberano, Ele é absoluto. E, obviamente, o temor com reverência. A reverência, reverenciar, reconhecer Ele e haver uma submissão e respeito a esse Deus. Deve também nos levar à ação de graças e adoração. Sempre agradecer, sempre reconhecer, olha, diante dessa imensidão do Senhor, eu preciso agradecer. A minha parte é ser grato por Ele me fazer existir, me permitir a minha existência e adorar Ele. Ele deve também nos levar à humildade, né? A gente descer do salto, a gente, como fala no dia a dia do jovem, baixar a bola e se colocar no nosso lugar, não de criadores, mas de criaturas. Mais do que isso, pela graça de Jesus Cristo, agora somos filhos. Olha que bênção. Então, como bons filhos, devemos temer, reverenciar, devemos fazer ações de graças, devemos sim adorar o nosso Pai, devemos ser humildes sim diante do Senhor e devemos também ter confiança quanto ao propósito da nossa existência. Sim, porque Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E o que a gente vai ver agora nesse momento? Eu queria que você abrisse seus olhos e estivesse com sua Bíblia já também aberta aí, a Bíblia já preparada, porque daqui a alguns instantes nós vamos ler juntos. Esse Deus Criador, e aí tem uma curiosidade, você sabia, é uma curiosidade aí, nas Escrituras, o nome de uma pessoa tem grande significado, frequentemente descrevendo e revelando algo sobre o seu caráter. Você sabia disso? Pois bem, aqui em Isaías, ele deixa claro e revela de forma contundente coisas do nosso Deus, do caráter do nosso Deus. Isaías, no capítulo de número 40, no versículo de número 28, ele diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Aleluia! Ô irmão, se eu fosse você, eu ia dizer um aleluia em sua casa. Saber que o nosso Deus, primeiro, ele começa a dizer que o nosso Deus, ele é eterno. Ele fala que ele era sempre, ele sempre existiu. Depois ele chama, além de eterno, ele diz, ele é Senhor. Então, ele reconhece essa relação de submissão, né, diante de Deus, e nós somos seus servos. Mais do que isso, ele chama de Criador, e aí é o nosso ponto. O próprio profeta Isaías reconhece Deus como Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele não se cansa, ele é um Deus que não se cansa. O que quer me dizer, então, ele não se cansar? Significa que ele tem poder. O poder dele é inesgotável. Nós cansamos, né? Nossas limitações humanas, nossa energia, mas o nosso Deus não, ele não tem essa limitação, ele é Senhor, ele tem o poder, ele é o poder, ele é o grande eu sou. E é inescrutável, ninguém pode compreender, ninguém pode ter a perfeição de compreender exatamente o que ele pensa, o que de fato ele quer, senão aquilo que ele revela para os seus, né? Somente ao limite do Senhor que nós compreendemos as coisas. Embora nós sejamos muito ousados e queramos sempre aprender ou até conjecturar coisas que Ele não nos disse, mas a nossa parte é nos limitar ao que as Escrituras Sagradas, que é a maior revelação que o Senhor deixou para a gente, depois de Cristo Jesus, para que a gente possa entender as coisas que Ele deixa e quer que nós saibamos por meio das Escrituras, de uma relação de intimidade com o Senhor. Mas vamos para além dessa curiosidade, agora para saindo de Deus, né, desse tema que é o inicial, que o Deus que é o Criador, vamos ver então o Deus sustentador. Eu quero que você então me fale sobre isso, Xavier, mas eu quero anotar aqui as passagens bíblicas, porque eu quero poder
estar bem afiado no momento que alguém fizer essa pergunta e eu quero dar uma resposta contundente. Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas é também o seu sustentador. E todos os seres, todos que vivem em absoluta dependência de Deus. E aí é uma coisa importante. Você e eu dependemos do Senhor para todas as coisas. No respirar, nessa manhã agora, nessa manhã que se você perceber se tem sol, se está chovendo, é a graça e é a manifestação do Senhor. Nada do que existe existiria fora do Senhor, fora dele. Se de alguma forma ele abandonasse a sua criação, se Deus nos abandonasse apenas por um momento, sabe o que aconteceria com a gente? Nós pereceríamos. Exato. Se Deus nos abandonasse, nós nos tornaríamos pó. O que seria nós? O que é o homem sem a presença de Deus? O que é o homem sem Deus? Eu fico imaginando que é um conjunto de esqueletos vagando sobre a terra. E isso aí certamente não há razão de existir se for só esse conjunto. Nós temos o sopro, o ar do Senhor, o sopro do Espírito de Deus que nos dá a vida. Esse nosso Deus é um Deus que nos leva a depender dele sempre. Então, meu irmão, não esqueça disso. Você e eu dependemos do Senhor. Dependência é um princípio importante. Algumas vezes nós percebemos em alguns movimentos pessoas trazendo a palavra chamada independência. Mas, de fato, nós precisamos ter independência e autonomia para algumas coisas. Mas no que tange a parte de Deus, meu irmão, a parte espiritual, eu preciso sempre do Senhor. E Ele me leva a depender também, pela graça dEle, do convívio com os meus irmãos. Embora esse seja um tempo onde estejamos afastados, mas permanecemos unidos em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode te separar do amor de Deus. Nem esse esfriamento momentâneo que alguém pode estar sentindo. É um esfriamento espiritual. Aquele que parou um pouquinho de orar, sabe? Aquele que parou de ler a palavra com aquela frequência. Muito cuidado, abra seu olho, entenda que Deus está querendo, através dessa aula, lembrar que você e eu dependemos dele. Então, meu irmão, nada de ficar confiando no seu braço, nada de deixar que o esmorecimento tome o seu coração. Entenda isso. No momento de dificuldade, de provação, de luta, de distanciamento dos homens, é o momento da gente estar mais perto de Deus, dependendo do Senhor. Mas vamos ver mais sobre a dependência de Deus. Deus e a dependência de sua criação a Ele. A Bíblia diz, anota aí aquela passagem bíblica, Timóteo, capítulo de número 6, versículo 13, diante de Deus, que a tudo dá vida, olha só, que a tudo dá vida. A vida vem de quem? De Deus. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos fez a boa profissão e recomenda a Timóteo. Aqui é o momento de que Paulo escreve uma epístola para seu discípulo Timóteo, orientando ele sobre algumas coisas importantes. Já no finalzinho dessa epístola, ele está dizendo, da primeira epístola de Timóteo, ele está orientando aqui a Timóteo a permanecer firme. Olha que parece que é um momento similar com o que a gente vive, mas era um momento de dificuldades e ele estava dizendo, Timóteo, você tem que permanecer firme, você não se deixe seduzir com as coisas desse mundo, com o dinheiro, que hoje poderia ser redes sociais ou tudo aquilo que nos distraia da presença do Senhor. Ele disse assim, olha, fica firme e reconheça o nosso Deus, que é o Deus que nos dá a vida. Ora, se Deus é quem nos dá a vida, obviamente estamos dizendo que o homem logo depende desse Deus. Porque sem a vida que ele nos oferece, como viveremos? Vamos então avançar agora essa preeminência. Ele é soberano e ele tem a primazia, ele tem o poder, ele tem um local de destaque, de ser o único Senhor absoluto. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Colossenses no capítulo 1, nos versículos de números 16 a 19. Porque nele foram criadas
todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça, ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele tem de fato o Senhor e o poder está na mão dele. Ele é o primeiro, ele é o Senhor. Glória a Deus. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Você percebe que aqui na palavra do Senhor está fortalecendo e sustentando o que Paul Washington traz nessa 11ª lição, que é Deus como sustentador de todas as coisas. Uma coisa é você criar algo, né? Outra coisa é você estabelecer, manter. Então, tudo que hoje existe é porque Deus que mantém em suas mãos, Ele sustém em suas mãos. Glória a Deus por isso. E aí esse verso especial que é, e Ele é antes de todas as coisas, mais uma vez revelando sua eternidade, e todas as coisas subsistem por causa dele. Por ele, aleluia, dependemos sim do Senhor, dessa sua preeminência. Um Deus que é grande, viu? O Deus que é grande. Eu fico imaginando como é esse Deus, como é o nosso Deus. E quando nós estaremos frente a frente, face a face com ele, nós vamos ver quão poderoso é um Deus que estabelece o universo. Meus irmãos, que grande poder tem esse nosso Deus. Agora há pouco, né, a gente teve oportunidade de ter, sabe, um entendimento mais clareado, entender que um sistema solar é tão grande, ele é tão vasto, só o sistema solar com a Via Láctea, né, são 100 bilhões de quilômetros. Gente, o que é isso? Quando você percebe o diâmetro do Sol, o Sol tem 10 milhões o diâmetro de quilômetros, o diâmetro do Sol. Você tem noção do que são 10 milhões? É o seu Deus, meu irmão. É o Deus que fez o Sol. O nosso Deus é muito poderoso. Por isso que eu quero convidar você, quando você compreender ao final dessa aula, a ter mais fé nesse Deus, a ter mais confiança nesse Deus, a trazer sobre o seu coração a tranquilidade de que você tem um Deus que pode todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Meus irmãos, eu podia falar mais coisas da grandeza desse nosso Deus, desse Deus que criou realmente todas. Esse nosso Deus, existe uma estrela, olha que a gente recebeu orientação de grandes astrônomos, né? Irmão Davi, nobre Davi, recebemos orientações de grandes astrônomos. E aqui a gente tem o entendimento de que existe uma estrela chamada Eta Carinha. Essa estrela tem 100 milhões. Olha, sabe o que são 100 milhões de vezes o tamanho do Sol? Você consegue dimensionar isso? Minha mente é muito limitada, eu não consigo fazer com que venha caber na minha compreensão isso. Mas olha, se o Deus faz exatamente tudo isso, como ele deve ser? Ele é bem maior, né? Deus, ele é poderoso mesmo. Como diz aquela canção, o meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro. Esse é o nosso Deus, ele é poderoso, ele é forte e ele é sustentador de todas as coisas. Ei, você está aí por quê? Porque você tem condições de estar? Não é só por isso não. Eu e você estamos aqui porque Deus nos sustenta. Ele te sustenta, Ele me sustenta, Ele sustenta toda a terra. Mas vamos avançar. Olha só. Deus como sustentador, Ele cria e sustenta. Essa passagem de Atos é uma das que eu me delicio ao ler. Eu sempre reforço essa passagem, porque é algo que me traz uma paz, uma segurança muito grande. Nós vemos aqui Deus tanto como Criador, como sustentador, que é Atos capítulo de número 17, quando ali Paulo, né, faz um discurso muito bem usado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Senhor. Ele diz, o Deus que fez o mundo
e tudo que nele há. Ora, se ele fez o mundo e tudo que nele há, ele é o Senhor Criador. Sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Logo, se ele dá a vida, se ele dá a respiração e ele dá todas as coisas, ele que está sustentando, ele que nos mantém vivos. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinados os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Qual é a finalidade? Para que nós buscássemos a Ele. Aleluia. Porventura tateando e o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E no último versículo, que é o de número 28, ele diz: porque nele vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Olha só, é muito bom saber que nós vivemos, olha, nós nos mantemos vivos, nós nos movemos, olha, o devir, a agitação, essa questão do movimento da gente. A gente não está estagnado, parado, nós nos movemos por causa do Senhor e nós nos mantemos aqui, nós existimos por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Isso é motivo de você dar glória a Deus. Meu irmão, Deus que está te dando vida aí, meu irmão. Aproveita essa vida, Deus está te permitindo existir, Deus está te movendo, Deus está fazendo viver. Eu preciso dar uma resposta para isso, o mundo está esperando. Amém? Então, jovem, em nome de Jesus, entenda essa verdade, Deus é o meu Criador e é o meu sustentador. Mas vamos lá, tem mais coisa. Propriedade. Você sabia que você e eu, e tudo aquilo que Ele fez, nós somos propriedade do Senhor. E cá para nós, você e eu, somos propriedades particulares do Senhor. E aí tem uma pergunta que seria porventura errado que Deus se declarasse dono de todas as coisas? Esse momento é o que a gente está vendo Deus como dono de tudo. Claro que não, Ele é sim o dono, Ele é dono de todas as coisas. Eu vou repetir, seria porventura errado que Deus se declarasse dono de todas as coisas? Errado? Não, jamais errado. Nós podemos dizer que Deus, Ele é dono mesmo. Mas, Xavier, por quê? Porque nós somos feitos para nós mesmos, nós não fomos feitos para nós. Você não foi feito para você, eu não fui feito para mim. Nós somos feitos com um propósito, nós pertencemos àquele que nos criou, e somos responsáveis diante dele de viver a sua glória e o seu beneplácito, a sua vontade, o seu querer. E é importante entender isso, que a vida, para ter sentido, meu jovem, minha jovem, ela não pode ter fim em si mesmo, em você mesmo. Ela precisa ter fim em Cristo, para você dar sentido, razão. Como disse uma jovem em um momento muito importante, muito bacana, que eu nunca vou esquecer. Ela disse que alguém perguntou para ela assim: você é pleno? Você tem plenitude? Isso fez ela pensar a sua própria vida e em seguida tomar a decisão de servir a Jesus. É a mesma pergunta que eu faço a você esta manhã. Você é pleno? Quando você tiver compreensão de que esse Deus Criador e sustentador te fez, mas não confie em si mesmo, mas confie que é para a glória dele, algo vai ser transformador no seu interior. Mas vamos então avançar. Essa jovem deve estar rindo em casa agora. Deus, ele é dono de tudo. E aí, você lembra que a gente falou, quando falávamos agora do Deus Criador, agora a gente falou um Deus dono de tudo. Lembremos que nas Escrituras, o nome descreve, revela algo do caráter de alguém. E agora nós vamos ver, com base na leitura aqui, na passagem bíblica, que está em Gênesis, no capítulo de número 14, como é deixado claro para a gente características do nosso Deus. Vamos analisar junto em Gênesis 14, os versículos de números 19 e o versículo de número 22. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ora, se Deus, além de bendito, de altíssimo, ele é possuidor, logo ele é dono.
Se você pensou que você não tinha dono, meu irmão, você e eu temos. Lembre disso. Você não é um nada e você não está aqui por acaso. Algumas pessoas vão dizer, Xavier, mas certa vez eu ouvi que minha mãe não esperava que eu nascesse. Ou alguém vai dizer, olha, eu sou fruto do acaso porque eu nem sei quem são meus pais. Meu irmão, não importa, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele tinha um projeto antes de que você fosse formado. Então você foi formado porque Deus tinha um propósito com a sua vida. Mesmo que os homens tenham para ele sido fruto do acaso, mas para Deus não. Ele tinha propósitos e Ele tem propósitos com você. E aí ele continua dizendo, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantai minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, ratificando que Deus é possuidor. Vamos avançar. Vamos ler então agora na palavra de Deus. Eu quero agora nesse momento pedir a você para abrir a sua Bíblia. Porque a gente aqui transmitindo para você a passagem bíblica é muito legal, muito bacana. Só que pode causar um certo comodismo da gente. E a gente precisa estar se articulando e se preparando porque a guerra é grande aí fora. Então você tem que parar para pegar. Então eu quero que você escolha uma dessas passagens bíblicas. Agora nós temos Deuteronômio 10, versículo 14. Temos Jó 41, 11. E temos aqui alguns versos do Salmo de número 24. E aí você escolhe e ratifica que Deus ele é dono de tudo. E eu já vou pegar um salmo, que eu gosto muito desse salmo também. Certa vez gravei uma música com esse salmo e eu quero trazer de novo. E esse salmo diz, Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Pertencer, olha só, você e eu que estamos na terra, pertencemos ao Senhor. E aqui temos muitas outras orientações que eu vou deixar aqui, pega esse registro aí e faça as suas anotações, abra a Bíblia e não deixe de ser nutrido por ela para ratificar essas verdades. Mas vamos mais, o propósito da criação de Deus, Deus ele é dono e mais do que isso, ele é possuidor, mas ele também tem objetivos. E mais uma vez eu quero deixar para você aqui, que objetivos Deus tem? Que propósitos Deus tem? Vamos avançar aqui, olha. O propósito da criação. Tem esse texto aqui que eu queria que você lesse comigo. Olha, se Deus não tinha obrigação nenhuma de criar o universo, e se ele não o fez para preencher algo vazio em sua existência, então qual foi e é o propósito por trás da criação e existência do homem? É uma pergunta que precisa ser respondida. Olha, Deus, ele não tinha obrigação nenhuma de criar o universo. Deus, ele não precisa de nada para que ele permaneça sendo Deus e exercendo o seu poder e soberania sobre toda a terra e todo o universo. Mas ele fez porque ele tinha interesse em fazer. Deus tem propósito em todas as coisas. Eu falo sempre nas pregações que Deus tem propósitos claros em tudo que ele faz. E ele fez você com um propósito. Nós vamos ver ao longo ainda dessa aula. As Escrituras declaram com ousadia e com clareza que tudo foi criado para a glória e para o beneplácito de Deus, para a plena vontade do Senhor. É por isso que ele nos fez, é por isso que ele fez a sua criação. Vamos avançar. O propósito da criação. Ele é absolutamente livre. Deus é livre de qualquer necessidade de dependência. Deus não precisa de nada. Ele é Senhor. Ele é autoexistente, como viemos falando aqui ao longo das outras aulas. Sua existência, o cumprimento de sua vontade, a sua felicidade, não dependem de ninguém mesmo, e de nada fora de si mesmo. Tudo que ele precisa está em si, está nele mesmo. Quando nós adoramos ao Senhor, nós não estamos fazendo com que Ele exista porque nós adoramos. Não. Nós que para existirmos, devemos sempre adorá-lo, porque Ele nos fez com esse propósito. Então, Ele é o único ser verdadeiramente autoexistente, autossustentável, autossuficiente, independente, livre, poderoso, soberano, único e verdadeiro, como nós temos esse título do livro do Paul Walsh que nós estamos tratando. Nós vamos avançar.
Deus, ele fez para a sua glória, ou glória, né? A glória de Deus. E onde é que está na palavra isso? Que Deus me fez com esse propósito? Vamos para Efésios, no capítulo de número 1, logo no comecinho do livro de Efésios. Ele diz assim: com o fim de sermos para o louvor da glória, da sua glória. Nós, o que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Ora, estamos falando aqui da igreja amada de Éfeso. Paulo falando para a igreja de Éfeso, a igreja que é marcada por um amor e por uma fidelidade ao Senhor. Essa igreja que quando passou um tempo, gerou um esfriamento e a igreja se perdeu no caminho, a igreja se esqueceu do primeiro amor, mas o mesmo Deus que usou Paulo para reforçar do amor dessa igreja no começo, no final também foi o Deus que alertou a igreja para que ela despertasse e não se deixasse ser levado pelo esfriamento. Lá em Efésios, em Apocalipse, no capítulo 2, na carta, né, na visão que João teve, o Senhor passando pela igreja, ele avalia a igreja, ele diz: olha, eu tenho um porém contra você, que você deixou o primeiro amor. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para você, meu irmão. A igreja de Éfeso era uma igreja marcada pelo amor que ela tinha a Deus. E você vai ver no decorrer da leitura que você fizer em Efésios. Paulo fala disso. Mas é importante entender que essa plenitude que ela viveu, ela precisava viver sempre. Por quê? Porque houve um momento onde houve um esfriamento. E nós estamos vivendo um tempo agora de pandemia, onde muitas pessoas são convidadas a deixar o esfriamento visitar suas vidas. Mas em nome de Jesus, você jovem, não vai ser levado pelo propósito do nosso adversário e não vai ser deixado pela inclinação da nossa carne que é pecaminosa. No nome de Jesus, porque Deus te fez com um propósito e nenhuma circunstância vai te tirar do propósito do Senhor. Não deixe que esse esfriamento que visitou a igreja em Éfeso visite seu coração, jovem. No nome de Jesus, Deus deixou claro para a gente que aconteceria um momento onde o amor de muitos se esfriariam. Mateus capítulo de número 24. Mas aquele que perseverar até o final, esse vai ser salvo. Então você está nessa lista, você está com seu nome escrito no livro da vida. Não se deixe ser levado ao esfriamento, porque a chama do Espírito de Deus está sobre você. Amém? Glória a Deus. Nós vamos avançar. Deus, ele é pleno, ele é poderoso, a plenitude do Senhor. A criação não é o resultado de nenhuma necessidade de Deus, mas o resultado da sua plenitude e abundância. Deus, pelo poder dele, ele quis nos criar. É por isso que nós existimos. Ele teve interesse, ele teve desejo de fazer isso. Então, é exatamente resultado da sua plenitude. Mas não por causa da criação, que ele precise dela para poder se manter como sendo Deus. Eu preciso de Deus para poder me manter. Agora, Deus não precisa de mim para se manter, ele continua sendo Deus. Deus tem vida em si mesmo e é a fonte de vida para todos os seres viventes. Ele não depende do outro, mas todas as coisas são dependentes do nosso Deus. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Meus irmãos, e aqui trazem dois argumentos interessantes que são a revelação de Deus. Deus, quando criou o homem, ele traz a revelação do seu poder, de quem ele é, naquilo que ele faz. Primeiramente, Deus é digno de ocupar o lugar mais exaltado sobre a sua criação, essa preeminência, o lugar de exaltação. Ele é digno de ser o objeto de todos os nossos pensamentos, atividade e adoração. Segundo, o maior bem que Deus poderia fazer para nós e a maior bondade que ele poderia nos demonstrar seria direcionar todas as coisas de tal modo que a sua grandeza possa ser completamente manifestada diante de nós. E por isso que Deus nos fez, para que a glória dele fosse manifesta através de nós. Deus se manifesta através de você, meu irmão, o seu poder. Aleluia! Glória a Deus. Mais da revelação do Senhor, a glória de Deus. Olha só, se Deus é de infinito valor, beleza, e majestade, então o dom mais valioso, lindo e majestoso que ele poderia nos dar seria nos mostrar a sua
própria glória, mostrar a sua própria face. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a face desse nosso Deus. Nós vamos ver esse Deus, vamos contemplar esse nosso Deus face a face. Aqueles que permanecerem firmes e esperarem por Ele. Amém? Vamos mais. Resposta do Senhor. Diante de tudo isso, eu vejo que Deus é poderoso, que Ele é grande, que Ele é Senhor, que Ele é dominador, que Ele tem a preeminência, que Ele é o primeiro, que Ele é sustentador. Eu preciso dar uma resposta para Ele. Eu preciso trazer uma resposta para o Senhor. A minha vida precisa andar e trazer algum tipo de interferência, esse entendimento, na minha conduta, no meu caminhar, em meus passos, eles precisam mudar quando eu tenho essa compreensão. Então, nossa primeira resposta a Deus, como Criador, deveria ser uma resposta de reverência e de humildade. Jovem, seja reverente. Jovem, sejamos reverentes. Mas sejamos humildes. Jesus, ele foi humilde. O próprio Deus que se fez carne habitou entre nós. E por que não? Nós temos ombreiras e andamos em saltos. Né? Vamos nos colocar no nosso lugar. Nós devemos também reverenciar a Deus à medida que reconhecemos a sua posição, essa preeminência. Ele é superior diante de todos nós, porque Ele é Criador, Ele é Senhor. Ele já existiu, Ele faz com que as coisas existam. Então eu preciso ter esse entendimento. Amém? Eu preciso dar essa resposta para Deus. A minha vida precisa ter, de alguma forma, uma marca de que compreende esse senhorio desse Deus Criador e Deus Eterno. O que nos cabe é nos humilharmos à medida que reconhecemos a nossa ínfima posição. Nós somos pequenos, né? Nós somos pobres, somos fracos, cegos e nus. Sem o Espírito de Deus nós não somos nada. Meras criaturas diante de um Deus Criador tão poderoso. Então, à luz do incrível poder e da grandeza de Deus, a primeira resposta da humanidade deveria ser reverência e temor. Temor e reverência são inseparáveis de humildade. Eles andam atrelados. Então, se temos compreendido verdadeiramente alguma coisa da perfeição de Deus, né? Vamos então nos humilhar diante do Senhor. É o que nos cabe. Amém? E já finalizando a nossa aula, eu queria que você entendesse comigo como podemos, as criaturas, e aí são algumas perguntas cruciais, viu? Para a gente poder finalizar. Como podemos as criaturas não adorarem seu Criador e sustentador? Olha só, a dívida que lhe é devida não pode ser nem mensurada. Nós temos uma dívida tão grande que Jesus pagou na cruz do Calvário. E como é que o homem não pode adorar a esse Deus, reconhecendo quem Ele é? Outra pergunta, poderia o homem inspirar sequer uma vez se Deus não o concedesse? Meu irmão, você acordou agora de manhã, sabe por quê? Porque Deus manifestou a sua misericórdia sobre você. Você e eu recebemos uma porção da misericórdia dele para a gente poder se levantar. E olha que nesse exato momento tem pessoas nos hospitais com dificuldade de respirar, sabe, de puxar o ar, com problemas. Meu irmão, e você tem que dar glória a Deus que você está bem aí. Por isso que você deve dar graças ao Senhor. Como então podemos não adorá-lo? Não seria errado dizer que o propósito primário da criação, e especialmente do homem, é adorar o Deus que nos criou e nos sustenta com o seu poder e a sua fidelidade? Deus nos fez para isso, meu irmão, a gente não pode fugir dessa verdade. Em nome de Jesus, entenda isso. Dê uma resposta para o Senhor essa manhã, aproveita essa manhã, enche o pulmão de ar, jovem, e diga a Deus, obrigado porque o Senhor me fez, obrigado porque o Senhor me sustenta, obrigado, Senhor, porque eu posso te adorar. Olha, adoração e louvor é uma coisa que o diabo, cá para nós, ele não pode mais. Ele antes podia, mas hoje ele foi execrado de fazer. E ele se inquieta quando os filhos do Senhor fazem isso, sabe? Então, meu irmão, você tem uma oportunidade que o diabo não tem mais. Então, aproveite, adore, contemple agora a glória do Senhor e seja grato em adoração ao Senhor por tudo que Ele fez. E aí, terminando efetivamente, nesse fim, agora, nesse último momento, a adoração a Deus é nosso mais alto privilégio e maior responsabilidade. Quando adoramos, estamos finalmente cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Xavier, onde é que está escrito isso? Eu quero saber para que propósito eu fui criado. Eu quero anotar, porque quando alguém me perguntar, eu vou responder. Eu quero ensinar isso. Vai para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Olha, no versículo 17, você vai ver.
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Para quem é a glória? Para quem é a honra? É para Ele. É para Ele. E nós devemos dar a Ele, porque só Ele é worthy, Ele é digno de receber toda a adoração. Só Ele pode, só Ele deve receber, só Ele deve ser o alvo de nossa adoração. Embora nós não tenhamos, meu irmão, uma datação precisa da formação da terra, nós sabemos, estimamos com base nos dados que nós temos, pela própria palavra, de serem 10.000 anos, mas embora alguns estudiosos, cientistas, digam que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos, nós compreendemos que é uma data distinta, mas isso ainda é muito pequeno. O que importa de fato é compreender as verdades desse nosso Deus. Eu fico com a palavra de Max Lucado, que ele diz assim: o Criador das estrelas, o Criador dessas estrelas, sabe, imensas, ele preferiu morrer por você a viver sem você. Grave isso, guarde no seu coração. Esse imenso Criador, que tem poder de existir sem a nossa presença, esse Criador das estrelas preferiu morrer por você a viver sem você. Então honre a Ele, glorifique a Ele com a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus então nos abençoe e que nos faça caminhar, reconhecendo em nossa caminhada que Ele é o Senhor que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra é poderosa e porque nessa oportunidade, Senhor, tivemos, Deus, assim, a iluminação do Teu Espírito para compreender verdades que devem ser guardadas para sempre em nossas vidas. Nos faz, Senhor Deus, responder e andar, Deus, dar cada passo de nossa vida, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua preeminência, reconhecendo, Deus, que o Senhor é Criador e que nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos por todas as coisas, Pai. Nós te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um forte abraço e até a próxima aula. Fique esperto e participe e convide mais pessoas para participarem também. Até mais.